aí, gente, se eu der um bom dia, tarde, noite, com aquelas figurinhas, adivinha quem vai ser o único dessa apresentação aqui que eu não vou cobrir? Então vamos lá. Dilatação é o tema desse vídeo. E pela figurinha que a gente está vendo aqui, você já tem um indicativo de que se você fizer algumas construções sem prever a dilatação, pode dar ruim, né? Num dia muito quente aqui, ou por algum outro motivo que esses trilhos aqui de trem superaqueceram, eles envergaram todos aqui, né? Isso significa que durante a construção dele não foi prevista a dilatação, né? Eles provavelmente aqui você tinha um grande comprimento de trilhos ali que não foi cortado, né? Porque espaçado, porque normalmente esses trilhos eles têm um certo espaço entre eles para prever a dilatação. Esses aqui da figurinha parecem ter sido bastante longos, mais além da conta do que era possível ali, porque normalmente são colocados trilhos mais curtos em que eles têm um certo espaço entre esses trilhos para poderem dilatar. Aqui, enfim, aconteceu alguma coisa, o problema com certeza aqui nessa figura foi a dilatação, e a gente vai começar falando de dilatação térmica justamente por efeitos cotidianos, por alguns exemplos de situações em que a gente não leva em conta a dilatação térmica ou é surpreendido por ela. Antes de aparecer essas situações, o que é dilatação térmica, né? É o aumento das dimensões de um corpo por conta do aumento de temperatura. Então, além do trilho do trem, exemplos. Aqui, ó, você tem um computador, né, um laptop, que superaqueceu aqui, né, por algum motivo ele superaqueceu, e olha só o touchpad dele aqui, como que estufou, né? Então, esses componentes aqui com certeza sofreram uma dilatação térmica aqui que não foi programada, né? O laptop, o computador aqui, os componentes dele com certeza não foram feitos para trabalharem na temperatura que esse aqui chegou por algum motivo, né? Ou por algum defeito, ou por, de repente, exposição a temperaturas muito grandes, até temperaturas externas mesmo, dependendo do material e dependendo da temperatura que fez no dia, pode acontecer sim uma dilatação a ponto da gente ver esse efeito aqui acontecendo. Aqui você tem uma ponte e uma certa junção entre dois elementos de uma ponte, em que também não foi prevista a dilatação dessa estrutura metálica aqui, ó. Então ela envergou. Para isso não acontecer, o que você faz? Você adiciona as chamadas juntas de dilatação, né? Então, esse camaradinho aqui metálico entre duas seções da ponte prevê aqui que se houver a dilatação da estrutura como um todo, ela vai tender, né, se a dilatação for maior, ela vai tender a juntar essas partes, e quando não ocorrer a dilatação, ou quando os dias forem não tão quentes, a tendência dos dois segmentos vai ser contrair, e esse carinha aqui, né, essa junta de dilatação, permite que tudo isso ocorra sem que a estrutura sofra danos iguais às que a gente viu ali aqui, né, nessa foto aqui. Então, último exemplo, esse aqui é um clássico, ó. Azulejos, ou essa estrutura aqui da qual são feitas alguns pisos, né? Se não tiver espaço para dilatação, estufa. Eu morei em um prédio onde os camaradas não fizeram esse cálculo aqui corretamente, então todos os andares todos os apartamentos tinham esse problema. Então você acordava de manhã com a bateção na sua cabeça do pessoal retirando os pisos para colocar outros no lugar, dessa vez prevendo a dilatação, né?
E era uma maravilha acordar com a bateção na sua cabeça ali. De semana em semana, um dos apartamentos tinha esse problema. E aí você tinha que acordar com aquele barulho gostoso. Então, alguns exemplos de transtornos causados por dilatação, né? Aqui e aqui na ponte por erros de cálculo. Aqui no computador, o computador realmente trabalhou numa temperatura que ele não foi projetado para isso por algum motivo. Aqui deve ter acontecido alguma coisa fora do programado, né? Aqui e aqui são erros mesmo de engenharia, tá bom? Mas de qualquer maneira, ocorreu a dilatação térmica em todos os casos. E qual que é a origem desse fenômeno? Então, dilatação térmica é materiais aumentando de tamanho por conta de variações de temperatura, materiais dilatando por conta de aumentos de temperatura. Então, da onde que vem o fenômeno de dilatação térmica? Vamos perguntar para o seu Vega? Vamos ver se você sabe. Você sabe, seu Vega? Não, ele não sabe. Não sabe, seu Vega. Então, vamos tentar dar uma olhadinha no FET. Vamos ver se o FET sabe, se ele tem alguma simulaçãozinha para a gente tentar entender isso. Vamos dar uma passada lá. Aqui no FET, temos essa simulação chamada Estados da Matéria, que é o objetivo dela, o objetivo principal é para você ver como que são as configurações, né, como que as moléculas se arranjam em um sólido, em um líquido ou em um gás, e como que você aumentando ou diminuindo de temperatura afeta isso, né? O objetivo da simulação aqui não é exatamente a dilatação, mas eu vou pegar esse sólido aqui, né, e aumentar ele de temperatura. Ó, o sólido tem estrutura cristalina, formando uma rede bacaninha aqui de átomos bem organizados. Se eu começar a aumentar isso de temperatura, ó, você vai ver que a distância média entre as partículas vai começar a aumentar. Tá? Como eu falei no outro vídeo, as oscilações em torno do ponto de equilíbrio de cada molécula aqui, de cada átomo aqui, passam a aumentar de amplitude, e isso vai ocasionar um afastamento entre as moléculas, e se eu continuar aumentando de temperatura, vai afastar a ponto de mudar de fase, né? O sólido vai virar líquido, o líquido vai virar gasoso. Tá? Aqui a gente já nem tem mais a fase sólida, né? A gente já está querendo ter um líquido aqui, porque aumentei bastante a temperatura aqui, ok? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer em um sólido que está dilatando. Então, as partículas começam a vibrar demais, aumenta a distância média, né? A amplitude de oscilação começa a aumentar, aumenta a distância média entre as partículas, ele aumenta também de tamanho. Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Estamos aqui de volta, vamos continuar falando de algumas características da dilatação térmica. Você pode separar ela em linear, onde você vai considerar a dilatação em apenas uma dimensão, superficial, em que você vai considerar a dilatação em um objeto bidimensional, né? Um objeto 2D, seria um plano. E no nosso cotidiano, os objetos que nós temos contato, eles são sempre tridimensionais. Por mais que eu tenha aqui uma folha de caderno, ela é bidimensional, ela tem lá a sua espessura, dá até para você medir com um paquímetro e tal. Então no nosso cotidiano nós lidamos com objetos tridimensionais. Um objeto unidimensional e bidimensional são idealizações para a gente facilitar um pouquinho, que é o que a gente sempre faz em física básica. Então, nós vamos começar da dilatação linear. Nossos exemplos serão assim, barras, né? Uma barra de alumínio vai dilatar. Aí você fala, não, uma barra é tridimensional, ela tem lá a sua espessura, né, e sua largura, além do comprimento, mas, novamente, a gente trata de idealizações aqui no unidimensional e no bidimensional, e é sempre bom começar por objetos idealizados, depois a gente passa para o
nosso objetivo principal aqui, se a gente quiser aplicar as equações matemáticas que a gente vai obter aqui no nosso cotidiano, você vai precisar do 3D. Então vamos lá, vamos começar do mais simples, dilatação linear unidimensional. Você vai imaginar que você tem um corpo qualquer, feito de um material específico, um único material, e que ele dilata só em uma dimensão. Então, vamos imaginar que nós temos essa barra aqui, ela vai dilatar só nessa direção aqui, horizontal. L0 é o comprimento inicial, né? A gente costuma usar L para comprimento das coisas em física por causa do inglês length, né? Então, L0 é o comprimento inicial da barra. Essa barra vai aumentar de temperatura, nós vamos submeter ela a um aumento de temperatura e, portanto, ela vai dilatar e vai ficar com um novo comprimento L. L vai ser o comprimento da barra dilatada. Para que ocorra a dilatação, você tem que ter um aumento ΔL de comprimento em relação ao comprimento inicial. Então, L0, comprimento inicial da barra, L, comprimento final, ΔL é a diferença entre os dois, L menos L0, ou o tanto que a barra aumentou de comprimento. E agora, como que a gente varia, ou como que a gente descreve esses parâmetros em função da temperatura ΔT? Então você vai submeter esse carinha aqui a uma variação de temperatura. Vamos supor que ele estava aqui, temperatura ambiente, 23 graus Celsius, por exemplo, que é o que a gente costuma usar para temperatura ambiente no Brasil, né, ou em regiões próximas ali ao Equador. Não especificamente aqui em Janaúba, é claro, porque senão 23 graus aqui em Janaúba é um dia de muito frio, né? Então, mas enfim, vamos fingir que a temperatura é 23 graus Celsius, a temperatura ambiente. Se você aumentar a temperatura desse cara, por exemplo, acendendo um isqueiro aqui e aumentando a temperatura dessa barra de alumínio, não faça isso em casa, nunca é bom mexer com fogo em casa. Mas enfim, se você fizesse isso em laboratório, você ia se resguardar, se proteger para não se queimar e tal. E aí você ia arrumar um meio de aumentar a temperatura da barra de alumínio aqui. E aí, você fazendo algumas experiências, né, a respeito desse aumento de temperatura aqui, ΔT, então a temperatura final, você tem que ter um termômetro também, né, para saber qual é a temperatura dessa barra após o aumento de temperatura. Então, fazendo isso no laboratório, você vai notar que o ΔL, aquele ganho de comprimento, ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. E esse ganho de comprimento ΔL, ele é diretamente proporcional ao comprimento inicial da barra. Então, se você tiver uma barra maior, ela vai ter tendência a dilatar mais, só pelo comprimento inicial dela ser maior do que se você for comparar com uma barra um pouco menor. Então, você vê isso em laboratório, né? Esse aqui é bem esperado, né? Quanto maior for o aumento de temperatura, mais vai ter dilatação. Aqui, quanto maior for o comprimento inicial, mais moléculas você tem ao longo da sua barra para ir transmitindo esse aumento de temperatura, esse aumento de amplitude de vibração. Portanto, sua barra acaba dilatando mais, né? Essas duas relações de proporcionalidade que eu coloquei aqui, você vê sem muita dificuldade em laboratório, tá bom? Mesmo que essa aqui seja um pouquinho menos intuitiva do que essa, você consegue ver isso em laboratório sem muita dificuldade. Então, juntando tudo, você tem um ΔL diretamente proporcional ao produto dos dois, tá bom? Para uma relação de proporcionalidade se transformar em uma relação de igualdade, você precisa de uma constante. Porque uma relação de proporcionalidade te fala só que esse dividido por esse é igual a uma constante. Portanto, coloco uma constante aqui, eu tenho essa equação aqui para ΔL,
alfa, que é constante, é chamado coeficiente de dilatação linear e vai ser propriedade do material. O alumínio vai ter alfa diferente da prata, que vai ter alfa diferente do cobre, que vai ter alfa diferente do ouro e assim por diante. A unidade do alfa é 1 sobre Kelvin. Então, 1 sobre Kelvin do alfa mata o Kelvin aqui do ΔT e você tem o ΔL em unidades de comprimento, já que L0 vai ter unidades de comprimento também. Lembrando que se você escrever o alfa em 1 sobre graus Celsius, não tem problema, como eu disse no vídeo passado, quando você trabalha com ΔT, variação de temperatura, a escala Kelvin e a escala Celsius, 1 grau Celsius e 1 Kelvin é a mesma coisa em termos de espaçamento nas duas escalas. Portanto, você trabalhar com ΔT em Celsius ou ΔT em Kelvin dá no mesmo aqui para essa equação. Que não pode é quando a gente precisar da temperatura absoluta. Em vídeos subsequentes a gente vai lidar com isso, né? São cenas dos próximos capítulos. Então, se a gente escrever a dilatação em função do comprimento final da barra, lembrando que esse ΔL aqui é L menos L0, né? Lembra aqui, ó. Aqui. ΔL é L menos L0, sobra esse pedacinho aqui. Então, se você usar isso e abrir essa equação aqui, você vai chegar aqui sem muita dificuldade, né? O novo comprimento da barra é o inicial multiplicado por um termo adimensional que vai resultar aqui, e esse termo vai ser sempre maior do que 1, porque ΔT está representando ali um aumento de temperatura e alfa é sempre positivo, né? Obviamente que se você for estudar a contração, só que aí contração não é dilatação, né? A contração seria uma diminuição de temperatura. A tendência da barra é diminuir de tamanho, sim, se você diminuir de temperatura. ΔT vai ser negativo e você vai ter um comprimento final menor do que o comprimento inicial. Essa equação aqui também vai servir para contração, né? Para saber o tanto que o elemento vai contrair, tá bom? Então aqui, essa é a equação para dilatação linear, tá? Como que eu faço a superficial e a volumétrica agora, né? Então aqui só um lembrete que o ΔL é o L menos L0 e aqui uma tabela comparando coeficientes de dilatação de alguns metais, ó, ou de alguns materiais, né? O quartzo não é metal e o vidro também não. Então, quer ver? Vamos comparar aqui o do alumínio com o latão. Ó. O alfa do alumínio, 2,4 vezes 10 a menos 5 Kelvin a menos 1, é maior do que o do latão. Significa o quê? Que se ΔT for de 1 grau Celsius para cada um, e eu pegar duas barras de mesmo comprimento e fizer o mesmo ΔT, eu vou ter uma dilatação maior no alumínio do que no latão, porque o alfa dele é maior. Certinho? Então é isso que é o coeficiente de dilatação linear alfa, propriedade do material, né? Mais uma daquelas constantes físicas tabeladas. Então, como eu ia dizendo, como que a gente desenvolve as equações para o caso bidimensional e tridimensional? Vamos direto para a dilatação volumétrica, caso tridimensional, em que a gente pode seguir o mesmo raciocínio em termos de experimentos para dizer que ΔV é diretamente proporcional ao V0, volume inicial, e ao ΔT, o seu aumento de temperatura. Aqui nós colocamos agora uma constante de proporcionalidade beta, e para a gente achar uma relação entre alfa e beta, nas nossas notas de aulas nós temos um exemplo lá, em que a gente fala que nós temos um cubo de comprimento L0, né? Então o V0 aqui vai ser L0 ao cubo, e aí você usa de argumentos ali envolvendo diferenciação para chegar à conclusão que beta, essa constante de proporcionalidade aqui que a gente colocou para a dilatação volumétrica, ela vale 3 alfa. E se você usar os mesmos argumentos para um quadrado, um plano ali
de comprimento L, né, um quadrado de comprimento L, você também vai chegar que para dilatação superficial a constante de proporcionalidade é 2α. Então você tem alfa para linear, 2α para superficial, 3α para volumétrica, tá? Aqui tem umas continhas feitas envolvendo um cubo de aresta igual a L0. Aqui não, nas notas de aula não tem nenhum cálculo, mas se você usar o mesmo raciocínio com o quadrado de aresta L0, você chega também aqui nesse resultado sem muita dificuldade, tá? E isso aqui é genérico, né? Não vai servir só para cubos e quadrados. Foi só um meio que eu coloquei lá nas notas de aula para a gente entender, né, que esses coeficientes podem ser deduzidos para uma situação particular, mas no caso geral também vai funcionar aqui o beta igual a 3 vezes alfa para dilatação volumétrica, que é o que você vai precisar na prática, né? Porque você lida com materiais tridimensionais, né? A dilatação superficial também é um caso ideal, né? Você não tem, como eu falei no início do vídeo, você não vai ter lá um plano metálico em que você pode desprezar a espessura dele. Por mais fino que seja, você vai ter um ganho na espessura também. Então é sinal de que você não pode desprezar a espessura na dilatação superficial ali que você gostaria de considerar em um plano, né? Acaba sendo tudo dilatação volumétrica. Então a gente veio de um caso ideal da dilatação linear, chegamos em uma equação bem respeitável aqui para dilatação volumétrica, né? Que, como eu disse no início do vídeo, é um fenômeno físico que tem que ser bastante considerado quando você vai fazer construir construções e equipamentos em geral, né? Você vai construir a fuselagem de uma aeronave, você tem que levar em conta dilatação térmica. Você vai construir chips de computadores que vão dilatar ali porque eles vão trabalhar em temperatura mais alta, tem que levar em conta a dilatação, etc, etc, etc. Beleza? Ficamos assim em relação à dilatação. No próximo vídeo a gente vai falar de calor, né? O título dessa unidade é temperatura e calor. Falamos de temperatura propriamente dita no primeiro vídeo. E agora, no próximo vídeo, a gente entra em calor, né? Algumas situações mais específicas dessa grandeza física que a gente caracterizou no vídeo passado como energia em trânsito devido a uma diferença de temperatura, né? Então, energia é uma definição lá da Física 1 que está atrelada ao conceito de trabalho. Então, como que vai ser isso, né? Trabalho propriamente dito a gente vai ver só nesse vídeo aqui de primeira lei da termodinâmica. Mas aqui a gente já começa a andar na direção de definir transferência de calor com equações matemáticas, tá? Então, até o próximo vídeo. Valeu, até lá.